Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Rodrigo Tavares sempre acreditou que o sucesso era filho da desconfiança. Não daquela paranoia doentia que paralisa, mas da vigilância constante, do olhar atento aos detalhes que outros ignoram. Aos 52 anos, ele havia construído um império hoteleiro que se estendia por 5 capitais brasileiras, começando por São Paulo, onde tudo nasceu 30 anos atrás. O Grand Essence, seu hotel mais luxuoso, erguia-se imponente na região dos Jardins, um edifício de vidro e mármore que refletia tanto a luz do sol quanto a ambição de seu criador. Rodrigo vinha de origem humilde. Filho de uma costureira e um motorista de ônibus, cresceu numa casa pequena na zona leste da cidade, onde dinheiro era contado e sonhos eram luxo que poucos podiam se permitir. Mas ele tinha algo que dinheiro não compra. Tinha fome. Não de comida, embora conhecesse bem essa também, mas fome de provar que era capaz. Fome de transformar a realidade que herdou em algo completamente diferente. Começou trabalhando na recepção de um hotel de segunda categoria quando tinha 18 anos. Fazia turno noturno, estudava de dia, dormia quando sobrava tempo, observava tudo, como os hóspedes eram tratados, como as operações funcionavam, onde estava o desperdício, onde estava a oportunidade. Em 10 anos, passou de recepcionista a gerente. Em mais 10, tinha seu primeiro hotel próprio, pequeno, mas dele. O resto foi história de trabalho implacável, decisões certas na hora certa e uma capacidade quase sobrenatural de sentir quando algo estava errado. Mas algo estava errado agora. Rodrigo sentia isso nas vísceras, naquele lugar profundo onde a intuição fala mais alto que os números. Os relatórios financeiros mostravam pequenas inconsistências, perdas que pareciam insignificantes quando vistas isoladamente, mas que juntas formavam um padrão perturbador. Não eram valores que ameaçassem o império, mas eram fissuras, rachaduras na estrutura que ele havia levantado tijolo por tijolo, contrato por contrato, noite em claro por noite em claro. Ele passou semanas analisando planilhas, interrogando gerentes, revisando procedimentos. Todos tinham explicações razoáveis, pequenos desperdícios aqui, ajustes de estoque ali, variações normais do mercado. Mas Rodrigo não havia chegado onde estava aceitando explicações razoáveis. Havia chegado ali desconfiando delas. Foi numa manhã de agosto, com a cidade ainda envolta na neblina, que teima em não se dissipar antes das 10 da manhã que ele tomou a decisão. Estava sozinho em seu escritório no último andar do hotel, olhando para a Avenida Paulista ao longe, quando percebeu algo óbvio demais para ter sido ignorado por tanto tempo. As pessoas mentem para quem tem poder. Mentem porque querem agradar, porque querem se proteger, porque sabem que a verdade pode custar caro. Então, a única forma de ver a verdade era deixar de ser quem ele era, temporariamente pelo menos. Rodrigo ligou para sua assistente pessoal, Carla, a única pessoa em quem confiava plenamente depois de 15 anos de trabalho conjunto. Ela atendeu no primeiro toque, como sempre. "Preciso que você organize algo discreto para mim", disse ele, mantendo a voz calma e controlada. "Vou me hospedar no Grand Essence por 2 semanas, como hóspede comum. Ninguém pode saber quem eu sou. Ninguém, Carla. Nem a gerência, nem a recepção, nem a equipe de limpeza." Houve uma pausa do outro lado da linha. Carla conhecia Rodrigo bem o suficiente para não questionar suas decisões, mas até ela pareceu surpresa com aquela. "Entendo, Sr. Tavares. Vou providenciar tudo. Qual nome devo usar para a reserva?" Ele pensou por um momento. Carlos Mendes. Empresário do interior. Primeira vez em São Paulo a negócios. Alguém comum, discreto, que não chama a atenção. Nos dias seguintes, Rodrigo preparou meticulosamente sua nova identidade. Comprou roupas diferentes das que costumava usar, nada muito chamativo, mas também nada muito simples. Ternos de boa qualidade, porém sem as marcas italianas que normalmente vestia. Trocou seu relógio suíço por um modelo nacional discreto. Deixou crescer a barba por alguns dias, mudou o corte de cabelo. Quando se olhou no espelho na manhã em que faria o check-in,
Mal reconheceu o homem que o encarava de volta. O Grand Essence recebia Carlos Mendes com a eficiência impessoal que caracterizava estabelecimentos de alto padrão. A recepcionista sorriu educadamente, conferiu os documentos falsos que Carla havia providenciado com perfeição e entregou a chave do quarto no 12º andar. Nada de suíte presidencial, nada que chamasse atenção. Um quarto executivo padrão, confortável, mas não ostensivo. Rodrigo subiu sozinho, recusando a ajuda do mensageiro com sua pequena mala. Ao entrar no quarto, sentiu algo estranho. Era seu hotel, mas não era. Ele conhecia cada detalhe daquele lugar porque havia escolhido pessoalmente a decoração, os móveis, até a iluminação. Mas estar ali como hóspede, sem o peso de sua identidade, mudava tudo. Era como ver pela primeira vez algo que você olha há anos. Nos primeiros 3 dias, Rodrigo observou tudo com a paciência de um predador. Tomava café da manhã no restaurante do hotel, observando como a equipe tratava os hóspedes. Almoçava no bar da piscina, prestando atenção nas conversas dos funcionários quando achavam que ninguém estava ouvindo. Jantava sozinho no restaurante principal, anotando mentalmente cada falha no serviço, cada momento de excelência. E as falhas existiam. Pequenas, quase imperceptíveis, mas existiam. Um garçom que demorava propositalmente a atender certos clientes para receber gorjetas maiores de outros. Uma camareira que removia produtos de higiene novos dos quartos menos movimentados para usar em casa. Nada grave, nada que justificasse demissões imediatas, mas sinais de uma cultura organizacional que estava começando a se deteriorar. Mas não era isso que incomodava Rodrigo profundamente. Essas pequenas transgressões eram humanas, esperadas até certo ponto. Ele as corrigiria, mas não eram o coração do problema que sentia existir. Foi na 5ª noite que algo mudou. Rodrigo estava no lounge do hotel, tomando um uísque enquanto fingia ler e-mails no celular, quando ouviu uma conversa entre 2 mulheres da equipe de eventos. Elas falavam baixo, mas não baixo o suficiente. "Você viu a nova das crianças?" perguntou uma delas, uma morena alta de uniforme impecável. "A Marina?" respondeu a outra, uma loira de meia-idade. "Vi sim. Coitada, parece que carrega o mundo nas costas." "Pois é, mas trabalha que é uma beleza. Nunca vi alguém tão dedicado. Chega antes de todo mundo, sai depois. Nem para almoçar direito ela para. Deve estar precisando muito do emprego. Quem não está, né? Mas ela é diferente. Tem algo nela, sabe? Uma tristeza no olhar que dá até dó. A conversa se perdeu quando elas se afastaram. Mas algo naquelas palavras fisgou a atenção de Rodrigo. O serviço de babás do hotel era um diferencial importante, oferecido para famílias de alto padrão que se hospedavam com crianças. As profissionais tinham acesso a quartos, cofres, pertences pessoais. Confiança absoluta era essencial. Qualquer falha ali poderia destruir a reputação que levou anos para construir. Rodrigo decidiu investigar. Não de forma óbvia, mas sutil, como tudo o que fazia. Passou os dias seguintes observando o setor infantil do hotel. O espaço de recreação ficava no 2º andar, uma área colorida e alegre onde as crianças dos hóspedes podiam brincar, sob supervisão enquanto os pais aproveitavam os serviços do hotel. Foi lá que ele a viu pela primeira vez. Marina Silva, de acordo com o crachá, que usava discretamente preso ao uniforme azul marinho. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num coque perfeito, rosto de traços delicados, mas marcado por um cansaço que roupas bem passadas e maquiagem discreta não conseguiam esconder completamente. Seus olhos castanhos tinham algo que Rodrigo não conseguia definir. Não era tristeza exatamente, mas uma determinação silenciosa, como se ela estivesse lutando uma batalha invisível que ninguém mais podia ver. Rodrigo havia aprendido ao longo dos anos a ler pessoas. Era uma habilidade que desenvolvia naturalmente quem passa décadas negociando, contratando, demitindo, lidando com personalidades das mais variadas. Conseguia identificar mentirosos, oportunistas, pessoas genuínas. Mas Marina era diferente. Havia camadas nela que ele não conseguia penetrar apenas com observação casual. Ela era profissional demais, contida demais.
como alguém que havia aprendido a esconder o que sentia, porque mostrar seria perigoso. Ela interagia com as crianças de forma natural, sem forçar alegria, mas genuinamente presente. Uma menina de uns 5 anos havia derrubado suco na roupa e começado a chorar. Marina se ajoelhou, ao lado dela, limpou com cuidado. Conversou baixinho até a menina se acalmar. Depois a levou para trocar de roupa sem fazer alarde. Tudo com uma paciência que parecia infinita, mas custava visivelmente caro. Rodrigo observou enquanto ela lidava com um menino hiperativo que não parava quieto. Depois ajudava outra criança com um quebra-cabeça, sempre atenta a tudo ao redor. Havia uma economia em seus movimentos, como se cada gesto fosse medido, calculado para gastar o mínimo de energia. Não por preguiça, mas como quem sabe que precisa conservar forças, porque a jornada ainda é longa. Durante o intervalo para almoço, Rodrigo viu Marina saindo rapidamente do hotel. Ela não foi para o refeitório dos funcionários como os outros. Atravessou a rua e comprou um pão na padaria da esquina. Comeu enquanto caminhava de volta, aproveitando cada segundo. Rodrigo conhecia aquele tipo de urgência. Já havia sentido quando começou, quando cada minuto importava porque tempo era dinheiro e ele tinha muito pouco dos dois. Mas em Marina, a urgência parecia diferente. Não era ambição, era necessidade bruta. Rodrigo observou por 3 dias antes de decidir testá-la. Não por maldade, não por desconfiança específica dela, mas porque precisava saber, precisava entender se o que via era real ou apenas uma máscara bem construída. No mundo dos negócios ele havia aprendido que todo mundo usa máscaras. A questão era descobrir o que havia por baixo. O plano era simples e cruel na sua simplicidade. Rodrigo solicitou o serviço de babá para uma tarde, alegando que precisava sair para reuniões de negócios. Inventou uma criança fictícia, um sobrinho que estaria hospedado com ele. A recepção aceitou sem questionar. Marina foi designada para o serviço. Rodrigo preparou o quarto meticulosamente. Deixou dinheiro sobre a mesa, não uma fortuna, mas o suficiente para tentar alguém em dificuldades. R$ 400 em notas de 50, como quem esqueceu ali. Espalhou pela cômoda alguns objetos de valor. Um relógio que parecia caro, mas não era, óculos de sol de marca, uma caneta importada. No banheiro, deixou um perfume francês ainda na caixa. Tudo estrategicamente posicionado, tudo parecendo casual, mas cuidadosamente calculado. Então veio a parte mais difícil. Rodrigo precisava estar presente para observar, mas invisível. Usou o banheiro da suíte vizinha, que mantinha vazia exatamente para situações que exigissem discrição. Deixou a porta do seu quarto entreaberta, apenas o suficiente para permitir uma visão parcial do que acontecia dentro. Marina chegou pontualmente às 15 horas. Bateu na porta, esperou, bateu novamente. Quando ninguém respondeu, usou a chave mestra que carregava para emergências, anunciando sua presença em voz alta. Olá, Senhor Mendes. Sou a Marina do setor infantil. Vim cuidar do seu sobrinho. Silêncio. Ela entrou com cuidado, olhando ao redor. Rodrigo pôde vê-la através da fresta, cada movimento, cada expressão. O rosto dela mostrou confusão ao perceber que não havia criança alguma no quarto. Ela pegou o celular, provavelmente para ligar para a recepção e confirmar o erro, mas antes que pudesse discar, pareceu decidir esperar alguns minutos. Talvez o hóspede tivesse se atrasado. Talvez a criança estivesse a caminho. Marina então fez algo que Rodrigo não esperava. Começou a arrumar o quarto. Não mexeu em nada importante, mas organizou almofadas, ajeitou a colcha, pegou uma toalha que havia caído no chão do banheiro. Seus movimentos eram econômicos, eficientes. Ela viu o dinheiro na mesa. Rodrigo observou com atenção cirúrgica. Marina olhou para as notas, pareceu considerar algo. Então pegou um bloco de anotações do hotel e escreveu algo. Colocou o papel sobre o dinheiro e continuou arrumando. Ela viu o relógio, os óculos, a caneta. Moveu-os apenas o necessário para limpar a superfície da cômoda, devolvendo cada um exatamente onde estava. No banheiro, notou o perfume.
Pegou a caixa, examinou como quem aprecia algo bonito, mas inalcançável, depois a colocou de volta com cuidado. 15 minutos se passaram. Meia hora. Marina olhou o relógio do próprio pulso, um modelo simples e barato que contrastava com tudo ao redor. Pegou o celular novamente, prestes a ligar para a recepção, quando o aparelho vibrou em sua mão. Rodrigo viu a mudança instantânea em seu rosto. A expressão de profissionalismo sereno se despedaçou como vidro. Ela olhou a tela, hesitou. Depois atendeu com uma voz que tentava soar firme, mas tremia nas bordas. Alô? Sim, sou eu. Sim, sou responsável. O quê? Quando? Uma pausa. Oh, meu Deus. Não, eu entendo. Sim, eu vou. Eu vou agora. Por favor, façam tudo o que puderem. Por favor. Houve um silêncio longo do outro lado. Marina ouvia, e Rodrigo podia ver as lágrimas se formando em seus olhos, embora ela lutasse contra elas com toda a força que tinha. Quanto? A voz dela era quase inaudível agora. Quanto tempo temos? Não, eu sei que não é simples, eu vou dar um jeito. Eu prometo, eu vou conseguir o dinheiro. De alguma forma eu vou, só por favor não deixem. Por favor façam tudo o que for possível. Quando desligou, Marina permaneceu imóvel por longos segundos. Depois, devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso, ela caminhou até a parede e se apoiou nela. Pressionou a testa contra a superfície fria. Sua respiração era irregular, cortada. Ela levou a mão à boca, como se pudesse fisicamente impedir o choro de escapar. Rodrigo nunca havia se sentido tão intruso na vida de alguém. Queria desviar o olhar, mas não conseguia. Havia algo de profundamente humano e devastador naquele momento. Uma mulher se despedaçando em silêncio, num quarto de hotel que não era dela, tentando manter a compostura porque seu trabalho exigia isso. Depois de alguns minutos, Marina se recompôs. Secou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo várias vezes, endireitou o uniforme. Voltou a ser a profissional impecável, ou pelo menos tentou. Ela pegou o celular e ligou para a recepção. Sua voz estava controlada, apenas um pouco rouca. Oi, é a Marina. Estou no quarto 1215. Parece que houve um engano. Não há criança aqui. O hóspede também. Não está. Deve ter havido confusão no agendamento. Sim, vou retornar ao setor infantil, obrigada. Antes de sair, ela olhou ao redor uma última vez. Seus olhos pousaram no dinheiro sobre a mesa. Por um instante, apenas um instante fugaz, algo passou por seu rosto. Não era cobiça, mas algo mais doloroso. Era a consciência aguda de que aqueles R$ 400, tão insignificantes para quem os havia esquecido ali, poderiam fazer uma diferença crucial para ela. Mas então, ela desviou o olhar, pegou sua bolsa e saiu, fechando a porta com cuidado. Rodrigo esperou 5 minutos antes de entrar novamente, no quarto. Tudo estava exatamente como havia deixado. O dinheiro, os objetos, tudo intocado. Ele pegou o papel que Marina havia deixado sobre as notas. Numa caligrafia pequena e caprichada, ela havia escrito: Senhor Mendes, deixei seu dinheiro em lugar visível na mesa. Por favor, guarde em local mais seguro. Boa tarde, Marina Silva. Ele segurou aquele papel por um longo momento. Havia conduzido o teste para encontrar desonestidade e havia encontrado o oposto. Mas mais do que isso, havia presenciado algo que o incomodava de formas que não conseguia nomear. Uma mulher mantendo sua integridade no pior momento possível, quando seria tão fácil, tão justificável até, fazer diferente. Rodrigo sabia que deveria se sentir satisfeito. Havia confirmado que pelo menos uma funcionária era confiável, tinha caráter, não se aproveitava das oportunidades. Mas o que sentia não era satisfação. Era uma inquietação profunda, um incômodo que se alojou em seu peito e não queria sair. Passou o resto da tarde tentando se distrair com e-mails, relatórios, números que normalmente o absorviam completamente. Nada funcionou. Sua mente voltava sempre para aquele momento, a expressão de Marina ao atender o telefone, a forma como ela havia se despedaçado e depois se recomposto, o desespero contido naquela ligação. Quando a noite caiu sobre São Paulo,
transformando a cidade numa constelação de luzes que se estendia até onde os olhos alcançavam, Rodrigo tomou uma decisão. Precisava saber. Precisava entender. Não por curiosidade mórbida, não para satisfazer alguma compulsão de controlar tudo e todos ao seu redor, mas porque algo naquela mulher havia tocado algo nele que pensava ter morrido há muito tempo. Ele ligou para Carla. Era tarde, quase 10 da noite, mas ela atendeu imediatamente como sempre fazia. Preciso que você investigue alguém para mim, disse ele, sem rodeios, discretamente. Marina Silva. Trabalha no setor infantil do Grand Essence. Quero saber tudo sobre ela. Situação familiar, histórico de emprego, qualquer coisa relevante. Carla ficou em silêncio por um momento. Algum problema, Sr. Tavares? Perguntou, e havia genuína preocupação em sua voz. Não, respondeu ele, mas nem ele próprio estava convencido disso. Só preciso saber. Vou providenciar. Deve ter algo até amanhã no final da tarde. Rodrigo passou a noite sem conseguir dormir direito. Ficou deitado no escuro, ouvindo os sons abafados da cidade que nunca dorme completamente, pensando em portas entreabertas e ligações desesperadas, em dignidade preservada quando seria tão fácil perdê-la. Pensou em si mesmo, no homem que havia se tornado ao longo dos anos. Duro, calculista, movido por números e estratégias. Quando foi que havia deixado de ver pessoas como pessoas, em vez de recursos a serem gerenciados? Na manhã seguinte, Rodrigo tomou café no restaurante do hotel observando Marina de longe. Ela estava no setor infantil, brincando com 3 crianças pequenas. De onde estava, ele não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver que ela sorria, que interagia, que fazia seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Nada em seu comportamento sugeria a crise pessoal que enfrentava. Era uma atriz perfeita, ou simplesmente alguém que havia aprendido a sobreviver, separando vida pessoal de profissional com uma determinação que beirava o sobre-humano. O dia passou devagar. Rodrigo tentou manter sua rotina de observação do hotel, mas seus olhos voltavam sempre para o segundo andar, para aquela área colorida onde crianças brincavam e Marina cuidava delas com uma paciência que parecia infinita, mas custava visivelmente caro. Às 5 da tarde, seu celular tocou. Era Carla. Tenho as informações que você pediu, disse ela, e havia algo em sua voz que Rodrigo não conseguiu identificar imediatamente. Algo entre profissionalismo e algo mais suave, quase triste. Posso enviar por e-mail criptografado ou prefere que eu leia por telefone? Leia, pediu ele, sentando-se na cama do quarto e preparando-se para ouvir. O que Carla lhe contou nos minutos seguintes mudou tudo. Marina Silva, 34 anos, natural de Campinas, criada numa família de classe média que se desfez depois que o pai faleceu, quando ela tinha 17 anos. Mãe professora aposentada por invalidez, vive num asilo em Jundiaí porque precisa de cuidados constantes. Marina tem um filho, Gabriel, de 7 anos. O pai da criança desapareceu quando soube da gravidez. Nunca deu apoio financeiro, nunca procurou saber do menino. Rodrigo ouviu em silêncio, cada palavra se encaixando como peças de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. Gabriel tem uma doença genética rara, continuou Carla, e sua voz ficou mais suave. Algo que afeta os órgãos vitais exige tratamento constante. Marina cria o menino sozinha. Trabalhava como enfermeira pediátrica num hospital público até 8 meses atrás, quando foi demitida. Precisava faltar muito para levar o filho a consultas médicas, internações. O hospital não tinha flexibilidade. E o menino? Perguntou Rodrigo, embora algo nele já soubesse a resposta. O estado dele se agravou recentemente. Precisa de uma cirurgia urgente. Muito cara, Sr. Tavares. O sistema público tem fila de espera longa demais. O menino não pode esperar. Marina está endividada tentando cobrir os tratamentos básicos. Trabalha no hotel há 3 semanas. É o único emprego que conseguiu que permite alguma flexibilidade de horário, mas o salário ainda é insuficiente para a cirurgia. Quanto? Perguntou ele. E sua própria voz soou distante aos próprios ouvidos. Quanto custa a cirurgia?
Carla mencionou um número. Para os padrões de Rodrigo, era insignificante. Equivalia ao lucro de 2 dias de operação do Grand Essence. Para Marina era impossível. Era a diferença entre a vida e a perda do filho. Rodrigo agradeceu e desligou. Ficou sentado na beirada da cama, olhando sem ver as luzes de São Paulo começando a se acender enquanto o dia morria lá fora. Pela primeira vez em muitos anos não sabia o que fazer. Havia construído um império sendo calculista, tomando decisões baseadas em lógica e retorno sobre investimento. Mas aquilo não era uma questão de negócios. Era algo muito mais complicado e muito mais simples ao mesmo tempo. Ajudar Marina significaria romper barreiras que ele havia erguido cuidadosamente durante décadas. Significaria admitir que pessoas importavam além de sua utilidade como empregados. Significaria sentir de novo, e Rodrigo tinha muito medo de sentir. Mas ele havia visto. Havia visto uma mulher preservar sua dignidade quando seria tão fácil perdê-la. Havia visto alguém manter sua ética mesmo quando o mundo desmoronava. E algo naquela honestidade brutal e silenciosa, havia rachado a couraça que protegia seu coração há tanto tempo. Rodrigo levantou e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava com vida. Milhões de pessoas, cada uma com suas próprias batalhas invisíveis, seus próprios desesperos silenciosos. Marina era apenas uma delas, mas ele havia visto a dela, e agora não conseguia mais desviar o olhar. A pergunta não era se ele tinha o poder de ajudar. Obviamente tinha. A pergunta era se estava disposto a pagar o preço emocional dessa ajuda, se estava pronto para voltar a ser humano, em vez de apenas empresário bem-sucedido. Enquanto a noite engolia a cidade e as luzes se multiplicavam como estrelas caídas na terra, Rodrigo Tavares tomou uma decisão que mudaria 3 vidas para sempre. Não sabia ainda exatamente como faria, mas sabia que faria. Porque algumas coisas ele estava começando a perceber importavam mais do que números em relatórios. Algumas coisas exigiam coragem de um tipo diferente do que ele estava acostumado. Por anos, Rodrigo havia se protegido através do distanciamento. Não se aproximava demais de ninguém, não se permitia sentir demais por ninguém. Havia aprendido que sentimentos complicavam decisões, que compaixão podia ser confundida com fraqueza, que no mundo dos negócios, quem hesita por razões emocionais acaba perdendo. Construiu muros tão altos ao redor de si mesmo que às vezes esquecia que havia um lado de fora. Mas Marina, sem saber, havia mostrado uma rachadura nesses muros. E através dessa rachadura, algo havia entrado. Algo que ele não sentia há tanto tempo que mal reconhecia o que era. Era empatia. Era a percepção dolorosa de que sofrimento alheio importava, que algumas batalhas não devem ser lutadas sozinhas, que ter poder também significa ter responsabilidade de usá-lo para algo além de acumular mais poder. Marina não havia pedido nada. Não sabia sequer quem ele era, mas talvez fosse exatamente por isso que ele sentia essa necessidade de ajudar. Porque não era uma transação, não havia expectativa de retorno, não havia nada além da oportunidade de fazer a coisa certa pelo simples fato de ser a coisa certa. Ele pegou o celular e ligou para Carla novamente. "Preciso que você organize algumas coisas para mim", disse ele. E havia uma determinação em sua voz que não existia algumas horas atrás. "Vamos ajudar essa mulher, mas precisa ser feito da forma certa. Não quero humilhá-la. Não quero que pareça caridade. Precisa preservar sua dignidade." Do outro lado, Carla ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz um pouco embargada, respondeu: "Sim, Sr. Tavares, vou cuidar de tudo." Rodrigo desligou e voltou a olhar para a cidade. Lá embaixo, em algum lugar entre aquelas milhões de luzes, Marina provavelmente estava voltando para casa, depois de mais um dia de trabalho, carregando sozinha um peso que ninguém deveria carregar. Talvez estivesse visitando o filho no hospital, sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão pequena enquanto prometia que tudo ficaria bem, mesmo sem saber como cumpriria essa promessa. Mas não por muito tempo. Rodrigo havia tomado sua decisão. Agora era questão de executá-la da forma certa. Ele pensou em sua própria mãe,
que havia partido alguns anos atrás. Ela costumava dizer que o sucesso de um homem não se media pelo que ele acumulava, mas pelo que ele devolvia. Rodrigo sempre achou isso romântico demais, idealista demais para o mundo real. Mas talvez ela estivesse certa. Talvez o verdadeiro teste do caráter não fosse o que você faz quando todos estão olhando, mas o que você faz quando apenas você e sua consciência sabem a verdade. O que ele não sabia ainda era que essa decisão não salvaria apenas uma vida. Salvaria 3, inclusive a sua própria. A madrugada de São Paulo tinha um silêncio peculiar, aquele momento entre a noite que nunca dorme completamente e o dia que ainda não nasceu, quando até uma metrópole de milhões permite um respiro. Rodrigo estava acordado há horas, sentado na poltrona ao lado da janela do quarto de hotel, olhando a cidade gradualmente ganhar vida, enquanto o sol ainda insistia em ficar escondido atrás dos prédios. Carla havia enviado um e-mail durante a madrugada com um plano detalhado. Rodrigo abriu o documento em seu tablet e leu com atenção cada palavra. Ela havia feito o trabalho com a precisão que ele esperava, mas também com uma sensibilidade que o surpreendeu. Não era apenas um plano de negócios, era um plano de resgate, elaborado, com cuidado para preservar a dignidade de Marina, enquanto fornecia a ajuda que ela desesperadamente precisava. O fundo de emergência para funcionários existia formalmente no hotel havia 5 anos, criado por sugestão do Departamento de Recursos Humanos como forma de lidar com crises pessoais que poderiam afetar o desempenho profissional. Rodrigo havia aprovado, mas nunca havia prestado muita atenção aos detalhes de sua operação. Agora percebia que aquele fundo poderia ser a solução perfeita. Não seria a caridade de um empresário rico para uma funcionária pobre. Seria um benefício institucional, algo que ela mereceria por seu desempenho exemplar. Mas Carla havia ido além. Propunha que Marina fosse avaliada formalmente por seu trabalho nas últimas semanas, recebendo reconhecimento oficial por sua dedicação e competência. Isso criaria uma justificativa profissional sólida para o uso do fundo emergencial em seu caso. Não seria favor, seria investimento em talento comprovado. Rodrigo sorriu ao ler. Carla o conhecia bem demais. Sabia que ele precisava de uma estrutura lógica, de uma narrativa que fizesse sentido no mundo dos negócios que ele habitava. Mas também sabia que por baixo da necessidade de lógica havia algo mais humano acontecendo. Ela havia criado a ponte perfeita entre os dois mundos. Às 7 da manhã, Rodrigo ligou para ela. Li o plano, disse ele sem preâmbulos. Está perfeito. Vamos começar hoje. Quero que você coordene as avaliações de desempenho de Marina com a gerência do setor infantil. Preciso de documentação sólida mostrando que ela é excelente no que faz. E quero uma reunião com ela, marcada para amanhã às 11 da manhã, na sala de reuniões do 18º andar. Carla hesitou do outro lado. Senhor Tavares, posso fazer uma pergunta pessoal? Rodrigo ficou tenso. Carla raramente fazia perguntas pessoais. Pode. O senhor está bem? Quero dizer, essa situação com a Marina parece ter te afetado de uma forma que eu não via há anos. Estou preocupada, mas também, se me permite dizer, estou feliz em ver isso. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Não sabia como responder porque não tinha certeza da resposta. Estava bem? Provavelmente não. Estava diferente? Definitivamente. Melhor ou pior? Não sabia ainda. Eu também não sei, Carla, admitiu finalmente. Mas preciso fazer isso. Não por ela, ou não apenas por ela. Por mim também. Faz sentido? Faz todo o sentido, respondeu ela, e havia algo de maternal em sua voz. Vou cuidar de tudo. E... Senhor Tavares, estou orgulhosa do senhor. Rodrigo desligou com um nó na garganta. Quando foi a última vez que alguém havia dito isso para ele? Quando foi a última vez que havia feito algo que merecesse orgulho, além de lucro no balanço financeiro? Ele passou o resto da manhã observando o hotel funcionar, mas sua mente estava em outro lugar. Pensava em como revelar sua identidade para Marina sem assustá-la, sem que ela se sentisse manipulada ou em dívida. Pensava em como explicar que havia testado sua honestidade, que havia invadido sua privacidade ao ouvi-la chorar, que sabia de sua
Tragédia silenciosa. Por volta das 10, ele decidiu ir até o setor infantil. Não tinha um plano específico, apenas queria vê-la, confirmar que tudo aquilo era real e não alguma projeção de sua própria carência emocional, transformando uma funcionária comum em algo que ela não era. Marina estava lá, como sempre. Hoje ela cuidava de 2 irmãos, um menino de 4 anos e uma menina de 6. Os pais deviam estar em algum evento de negócios, aproveitando os serviços do hotel. O menino queria brincar de pique-esconde, a menina queria desenhar. Marina dividia-se entre os dois com paciência infinita, correndo atrás de um, depois sentando-se ao lado da outra para elogiar seu desenho. Rodrigo observou de longe por alguns minutos. Havia uma beleza silenciosa naquela cena. Marina não estava apenas fazendo seu trabalho. Estava presente de verdade, genuinamente interessada naquelas crianças, genuinamente comprometida em fazê-las felizes e seguras. Quantas pessoas fazem seu trabalho com esse nível de dedicação quando ninguém importante está olhando? Foi então que ele notou. Marina olhava constantemente para o relógio, não de forma óbvia, mas os olhos dela procuravam a hora a cada poucos minutos. Havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez em sua postura que não estava ali nos outros dias. Algo estava errado, mais errado do que já estava. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Saiu discretamente e ligou para Carla. "Descubra o que está acontecendo", pediu ele. "O estado do menino. Agora." Carla não questionou. "Vou ligar para o hospital e tentar conseguir informações." 15 minutos depois, ela retornou a ligação. Sua voz estava grave. "O quadro de Gabriel se agravou durante a noite", disse ela. Marina recebeu uma ligação do hospital às 6 da manhã. "Os médicos disseram que a cirurgia não pode mais esperar. Eles estão tentando estabilizá-lo, mas é urgente, muito urgente." Rodrigo fechou os olhos. "Quanto tempo temos?" "Dias. Talvez uma semana se houver sorte. Talvez menos." "Mude os planos", ordenou ele. "Não podemos esperar até amanhã. Preciso falar com ela hoje. Agora." "Senhor Tavares, ela está trabalhando. Não podemos simplesmente arrancá-la do trabalho sem uma justificativa. Então invente uma. Diga que a gerência precisa falar com ela sobre uma avaliação de emergência, qualquer coisa." "Mas precisa ser agora, Carla. O menino não tem tempo." Houve uma pausa. "Está bem, vou providenciar. Meia hora?" "Meia hora", confirmou Rodrigo. Ele voltou para seu quarto, trocou de roupa. Não como Carlos Mendes, o hóspede comum, mas como Rodrigo Tavares, o proprietário. Vestiu seu melhor terno, o relógio suíço, os sapatos italianos. Penteou o cabelo para trás, fez a barba. Olhou-se no espelho e viu o empresário que o mundo conhecia. Mas por baixo da roupa cara e da postura confiante, havia um homem assustado com o que estava prestes a fazer. A sala de reuniões do 18º andar era pequena, mas elegante, toda em vidro temperado com vista para a cidade. Rodrigo chegou primeiro, pediu café, depois mudou de ideia e pediu água. Suas mãos estavam suando. "Quando foi?" "A última vez que ficou nervoso antes de uma reunião." Marina chegou exatamente às 11h30, acompanhada por Paula, a gerente do setor infantil. Ela parecia confusa, apreensiva. Vestia seu uniforme azul marinho impecável, mas havia olheiras profundas sob seus olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Rodrigo percebeu que ela provavelmente não havia dormido. Paula fez as apresentações formalmente, sem saber que não eram necessárias. "Marina, este é o Sr. Rodrigo Tavares, proprietário do Grand Essence. Sr. Tavares, esta é Marina Silva, nossa profissional mais recente no setor infantil." Marina estendeu a mão automaticamente, mas Rodrigo viu o momento, exato em que ela o reconheceu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. A cor fugiu de seu rosto. Ela olhou de Rodrigo para Paula e de volta para Rodrigo, tentando processar o que aquilo significava. "Obrigado, Paula", disse Rodrigo com calma. "Preciso falar com a Marina em particular. São questões confidenciais relacionadas a um programa especial da empresa." Paula assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Rodrigo e Marina ficaram sozinhos na sala envidraçada,
com toda São Paulo se estendendo ao redor deles, alheia ao drama silencioso acontecendo ali dentro. Por favor, sente-se, disse Rodrigo, indicando uma cadeira. Marina permaneceu de pé, suas mãos apertadas uma na outra à frente do corpo. Sua voz saiu baixa, trêmula. O senhor era o hóspede. O senhor Carlos Mendes. Era o senhor. Era eu, confirmou Rodrigo. Por favor, sente-se. Prometo que vai fazer sentido. Ela se sentou devagar, como se o movimento custasse um esforço imenso. Rodrigo podia ver que ela estava tentando entender, tentando descobrir o que havia feito de errado, se estava prestes a ser demitida, se o teste havia sido uma armadilha que ela não viu. Marina, começou ele, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu me hospedei no hotel, disfarçado porque precisava ver como as coisas funcionam quando o proprietário não está por perto. Não foi nada pessoal contra você ou qualquer funcionário específico. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Ela o olhou com aqueles olhos castanhos que carregavam o peso do mundo. Não disse nada. Eu vi você trabalhando, continuou Rodrigo. Vi sua dedicação, sua honestidade, seu caráter. E então, ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Uma ligação do hospital, sobre seu filho. A expressão de Marina mudou instantaneamente. A confusão deu lugar ao pânico, depois à vergonha. Ela ficou pálida. Começou a falar rapidamente. Senhor Tavares, eu sinto muito. Eu nunca deixei minha situação pessoal interferir no trabalho. Eu juro, as crianças sempre tiveram toda a minha atenção. Eu nunca faltaria com meu dever por causa de problemas pessoais. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Meu filho precisa, por favor. Marina interrompeu ele suavemente. Você não está sendo demitida. Muito pelo contrário. Ela parou, confusa novamente. Como assim? Rodrigo respirou fundo. Era agora. Eu sei sobre Gabriel. Sei que ele está doente e que precisa de uma cirurgia urgente que você não pode pagar. Sei que você está se matando de trabalhar, tentando juntar um dinheiro que nunca será suficiente a tempo. E sei que mesmo com tudo isso, mesmo com seu mundo desmoronando, você manteve sua integridade absoluta. Você poderia ter pegado aquele dinheiro que deixei no quarto. Ninguém saberia. Eu provavelmente nem notaria. Mas você não pegou, porque não é quem você é. Marina estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, enquanto ela apertava as mãos com força. Eu não entendo, sussurrou. O que o senhor quer de mim? Nada, respondeu Rodrigo, e percebeu que era verdade. Não quero nada de você. Quero dar algo a você. O hotel tem um fundo de emergência para funcionários em situações críticas. Depois de revisar seu desempenho nas últimas semanas, que tem sido excepcional, a gerência decidiu aprovar o uso desse fundo para cobrir integralmente o custo da cirurgia do Gabriel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina o olhava como se ele tivesse falado em outro idioma, como se as palavras não fizessem sentido quando colocadas juntas daquela forma. Eu não posso aceitar isso, disse ela finalmente, a voz quebrada. É muito. É demais. Eu não mereço. Eu trabalho aqui há 3 semanas. Como pode ser por desempenho? Isso é caridade e eu não posso? Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, retrucou Rodrigo, inclinando-se para a frente. É reconhecimento. Você é exatamente o tipo de profissional que queremos nesta empresa. Dedicada, ética, comprometida. Investir em você não é favor. É bom negócio. E não é de graça. Em troca, depois que Gabriel se recuperar, você continuará trabalhando aqui. Mais do que isso, vamos promovê-la para uma posição de liderança no setor infantil. Queremos que você treine outras profissionais que estabeleça padrões de excelência baseados no que você já demonstra naturalmente. Marina balançou a cabeça, ainda incrédula. Mas o senhor mal me conhece. Como pode confiar em mim assim? Como pode saber que eu não vou simplesmente pegar o dinheiro e desaparecer? Rodrigo sorriu pela primeira vez. Porque eu vi quem você é quando pensou que ninguém estava olhando. Vi você se despedaçar e depois se recompor. Vi você preservar sua dignidade quando seria tão fácil perdê-la. Confio em você
porque você já provou quem é. As lágrimas de Marina não paravam de cair. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços que havia contido por tempo demais. Toda a pressão, todo o desespero, todo o medo que ela havia carregado sozinha, finalmente encontravam uma saída. Rodrigo esperou. Deixou que ela chorasse, não tentou confortá-la ou apressá-la. Havia algo de sagrado naquele choro, algo que precisava acontecer. Depois de alguns minutos, Marina se recompôs um pouco, secou o rosto com as costas das mãos. "Por quê?" perguntou ela, olhando diretamente para ele. "Por que está fazendo isso? Pessoas como o senhor não fazem isso, não sem querer algo em troca." A pergunta atingiu Rodrigo em cheio. Era justa. No mundo em que ele vivia, ninguém dava nada de graça. Tudo era transação, tudo tinha um preço, tudo era calculado. Mas como explicar que às vezes uma porta entreaberta e uma ligação desesperada podem mudar tudo? Como explicar que às vezes você precisa salvar alguém para perceber que também precisa ser salvo? "Porque passei a vida construindo um império, mas esqueci de construir uma alma", respondeu ele. E a honestidade bruta de suas próprias palavras o surpreendeu. "Porque vi em você algo que perdi em mim. Porque seu filho merece uma chance e você merece não ter que escolher entre seu trabalho e a vida dele. E porque, francamente, preciso acreditar que ainda existe bondade no mundo. E você me mostrou que existe." Marina o observou por um longo momento. Havia algo mudando em seu rosto, a desconfiança dando lugar a uma esperança cautelosa, frágil, mas real. "Quando?" perguntou ela, e sua voz era quase um sussurro. "Quando podemos fazer a cirurgia?" Rodrigo pegou seu celular e mostrou a ela uma série de e-mails que Carla havia organizado enquanto eles conversavam. "Já estou em contato com os melhores especialistas em São Paulo. O Dr. Fernando Almeida, do Hospital Sírio-Libanês, é considerado um dos melhores cirurgiões pediátricos do país. Ele já revisou o caso do Gabriel. Resta amanhã. Podemos marcar a cirurgia para depois de amanhã, se você concordar." Marina leu os e-mails, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. "Depois de amanhã", repetiu ela, como se testando se as palavras eram reais. "Gabriel pode ser operado depois de amanhã." "Pode", confirmou Rodrigo. "E vai dar tudo certo. Vai ser um procedimento longo e delicado, mas o Dr. Almeida é o melhor. Gabriel tem todas as chances." "E se não der certo?" perguntou ela, e havia tanto medo naquela pergunta que Rodrigo sentiu uma dor física no peito. "E se eu perder ele?" "Você não vai perder", disse Rodrigo, com uma convicção que nem ele sabia de onde vinha. "Não vou permitir. Vamos fazer tudo, absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance. E vai dar certo, porque tem que dar certo." Marina fechou os olhos, respirou fundo várias vezes. Quando os abriu novamente, havia determinação ali ao lado do medo. "Está bem", disse ela. "Está bem. Vamos fazer isso. Pelo Gabriel. Por favor, diga que não estou sonhando. Por favor, diga que isso é real." "É real", garantiu Rodrigo. "Tão real quanto possível. Você só precisa dizer sim e deixar que eu cuide do resto." Ela assentiu, ainda chorando, mas agora eram lágrimas diferentes, não de desespero, mas de alívio, de esperança, de gratidão tão profunda que palavras não conseguiam expressar. "Sim", disse ela. "Sim. Obrigada. Obrigada. Eu não sei como vou retribuir isso. Não sei como vou te agradecer o suficiente, mas vou trabalhar, vou me dedicar, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para merecer isso." "Você já merece", disse Rodrigo simplesmente. "Agora vá para casa, descanse um pouco, fique com seu filho. Vou mandar todos os detalhes por e-mail. A cirurgia será na quinta-feira, às 7 da manhã. Eu vou estar lá." Marina levantou-se ainda um pouco trêmula. Foi até a porta, depois parou e se virou. "Senhor Tavares", disse ela, e sua voz estava mais firme agora. "O senhor salvou a vida do meu filho, mas mais do que isso, o senhor me devolveu a esperança. Eu não vou esquecer isso, nunca." Rodrigo não conseguiu responder. Apenas assentiu. Marina saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ele ficou sozinho na sala envidraçada,
olhando para a cidade lá embaixo, que continuava indiferente às pequenas revoluções acontecendo em corações individuais. Pegou o celular e ligou para Carla. Está feito, disse ele. A cirurgia vai ser quinta-feira. Preciso que você organize tudo. Melhor quarto disponível, equipe completa, tudo o que for necessário. Já estou organizando, respondeu ela. Senhor Tavares, o senhor fez a coisa certa. Ele desligou e continuou olhando para a cidade. Fez a coisa certa. Será? Ou havia feito algo terrivelmente egoísta, inserindo-se na vida de Marina e Gabriel de uma forma que mudaria tudo para sempre? Havia pensado nas consequências? No fato de que, se algo desse errado, seria culpa dele também? Mas então pensou no rosto de Marina quando ela percebeu que havia esperança. Pensou nas lágrimas, de alívio, na possibilidade de um futuro que alguns minutos antes não existia. E pensou que mesmo que houvesse egoísmo em suas motivações, mesmo que houvesse medo e incerteza no caminho, algumas coisas simplesmente tinham que ser feitas. Porque a alternativa, assistir passivamente enquanto uma criança perdia a chance de viver porque sua mãe não tinha dinheiro, era inaceitável. Era uma crueldade que ele não estava mais disposto a tolerar. Rodrigo passou o resto do dia organizando detalhes. Ligou pessoalmente para o Dr. Almeida, confirmou os procedimentos, revisou cada passo do plano cirúrgico, conversou com a administração do hospital, garantiu que tudo seria feito com a máxima atenção e cuidado, repassou os custos com Carla, assinou autorizações, moveu o dinheiro necessário. Quando a noite caiu novamente sobre São Paulo, ele estava exausto, mas também, de alguma forma estranha, mais vivo do que havia se sentido em anos. Havia algo de energizante em fazer algo que importava de verdade, algo além de aumentar lucros ou expandir negócios. Havia um propósito que ele não sabia que estava faltando. Ele pensou em ligar para Marina, verificar se estava tudo bem, mas decidiu que não. Ela precisava de tempo com o filho, precisava processar tudo o que havia acontecido. Quinta-feira chegaria rápido demais. Naquela noite, Rodrigo dormiu pela primeira vez em semanas sem acordar no meio da madrugada. Não havia mais aquela inquietação indefinida, aquele sentimento de que algo estava errado. Talvez porque finalmente, depois de tanto tempo, algo estava certo. Na manhã de quinta-feira, ele acordou antes do alarme. O céu estava claro, um daqueles dias raros em São Paulo, quando o sol consegue furar a poluição e iluminar a cidade com uma claridade quase mágica. Vestiu-se com cuidado, tomou um café rápido e dirigiu até o hospital sírio-libanês. Marina já estava lá, no quarto de Gabriel. Rodrigo parou na porta, observando por um momento antes de entrar. Ela estava sentada na beirada da cama do menino, segurando sua mão pequena, conversando baixinho com ele. O menino tinha cabelos castanhos claros como a mãe, olhos grandes e curiosos apesar da doença. Um sorriso tímido que iluminou seu rosto quando viu Rodrigo entrar. — Mamãe, quem é aquele homem? Perguntou Gabriel com a franqueza das crianças. Marina olhou para Rodrigo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. — Este é o senhor Rodrigo, Gabriel. Ele é a razão pela qual você vai ficar bem. Gabriel estudou Rodrigo com a seriedade de uma criança que já passou tempo demais em hospitais. — Você vai consertar minha barriga? Perguntou ele. — Não eu diretamente, respondeu Rodrigo, aproximando-se da cama. Mas um médico muito bom vai fazer isso. E eu vou estar aqui, junto com sua mãe, esperando você sair da cirurgia, está bem? Gabriel assentiu, depois estendeu a mão pequena. — Obrigado, disse ele simplesmente. Rodrigo apertou aquela mão pequena e sentiu algo se partir dentro dele. Quando foi a última vez que alguém havia confiado nele tão completamente, tão sem reservas? Quando foi a última vez que tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa? A equipe médica entrou então educada, mas eficiente. Era hora. Marina beijou a testa do filho, sussurrou algo que Rodrigo não conseguiu ouvir, depois se afastou enquanto eles levavam Gabriel. A criança acenou para ela da maca, ainda sorrindo apesar do medo que Rodrigo sabia que devia estar sentindo. Quando a porta se fechou e Gabriel sumiu de vista, Marina finalmente permitiu que as lágrimas caíssem.
Rodrigo não sabia o que fazer, não era bom com demonstrações emocionais, mas colocou a mão no ombro dela num gesto desajeitado de conforto. Ele vai ficar bem, disse, ele desejando ter a certeza que sua voz tentava transmitir. Tem que ficar, respondeu Marina, sua voz quebrada. Ele é tudo que tenho. Se eu perder ele, eu não sei como vou continuar. Você não vai perder, disse Rodrigo. Eu prometo. Era uma promessa que ele não tinha direito de fazer, uma garantia que não podia dar. Mas disse mesmo assim, porque algumas mentiras são necessárias, algumas esperanças precisam ser sustentadas, mesmo quando a lógica diz que são frágeis demais para suportar o peso. Eles foram para a sala de espera, um espaço impessoal com cadeiras confortáveis demais e café ruim. Rodrigo ligou para Carla, deu atualizações. Marina ficou em silêncio, olhando fixamente para a parede. 1 hora passou, depois 2, 3, 4. A cirurgia era longa, o Dr. Almeida havia avisado, mas cada minuto que passava parecia uma eternidade. Rodrigo tentava trabalhar no laptop, responder e-mails, mas sua mente não conseguia focar. Olhava para Marina de tempos em tempos, vendo a tensão crescer em seu corpo, a forma como ela apertava as mãos, como respirava fundo a cada poucos segundos, como se tentasse se manter calma através de pura força de vontade. Quando a 5ª hora estava quase completa, a porta se abriu. O Dr. Almeida entrou ainda com a roupa cirúrgica, máscara pendurada no pescoço. Seu rosto estava sério, mas não devastado. Rodrigo se levantou, sentindo o coração acelerar. Marina fez o mesmo, agarrando-se ao braço de uma cadeira para se manter de pé. A cirurgia foi bem, disse o Dr. Almeida, e aquelas 4 palavras foram como oxigênio depois de afogamento. O procedimento foi longo e delicado, mas conseguimos corrigir as anomalias estruturais. Gabriel está estável. Vai precisar de tempo para se recuperar, vai ser um processo gradual, mas o prognóstico é bom. Marina soltou um som, que era meio riso, meio soluço. Cobriu a boca com as mãos, suas pernas cedendo. Rodrigo a segurou antes que caísse. Ajudou-a a sentar novamente. Ela olhou para ele, e naquele olhar havia gratidão tão profunda que doía. Quando posso vê-lo? Perguntou ela ao médico, a voz trêmula. Ele ainda está na recuperação, mas em algumas horas poderá vê-lo na UTI. Os próximos dias serão críticos, mas se tudo continuar como está, ele vai se recuperar bem. Depois que o médico saiu, Marina e Rodrigo ficaram sozinhos novamente na sala de espera. Ela chorava silenciosamente, mas agora eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão. Rodrigo sentiu seus próprios olhos marejarem, algo que não acontecia há tanto tempo que havia esquecido como era. Ele vai ficar bem, disse Marina, mais para si mesma que para ele. Meu bebê vai ficar bem. Vai, confirmou Rodrigo. E você também. Ela olhou para ele, realmente olhou, como se o visse pela primeira vez além da máscara de empresário bem-sucedido. Quem é você? Perguntou ela suavemente. Quero dizer, eu sei quem você é, mas quem você é realmente? Por que fez tudo isso? Rodrigo não tinha resposta fácil para aquela pergunta. Não era caridade, não era culpa, não era estratégia de negócios. Era algo mais complicado, mais humano. Era a percepção de que estar vivo significava mais do que apenas existir, que sucesso sem propósito era uma prisão dourada, que às vezes você precisa salvar alguém para descobrir que também precisa ser salvo. Sou alguém que estava perdido, e você me ajudou a me encontrar, respondeu ele finalmente. Sou alguém que construiu muros tão altos que esqueceu que havia um mundo do outro lado. E você, sem saber, me mostrou uma rachadura nesses muros. Por isso que fiz. Não por você, não apenas. Por mim também. Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Então acho que salvamos um ao outro. Acho que sim, concordou Rodrigo. Eles ficaram ali, na sala de espera impessoal de um hospital em São Paulo. 2 estranhos que não eram mais estranhos. 2 vidas que haviam se entrelaçado de forma inesperada e irreversível. Lá fora, a cidade continuava sua rotina indiferente. Mas ali dentro, algo havia mudado. Algo havia se consertado em 2 corações quebrados de formas diferentes.
E quando finalmente permitiram que Marina visse Gabriel, quando Rodrigo ficou na porta observando mãe e filho reunidos, quando viu o alívio e o amor naquele abraço cuidadoso para não machucar o menino ainda frágil da cirurgia, ele soube que havia tomado a decisão certa. Custasse o que custasse, valesse o que valesse, aquele momento sozinho já pagava tudo. Gabriel abriu os olhos devagar, viu a mãe, sorriu fracamente. "Oi, mãe", sussurrou ele. "Eu estou bem?" "Está sim, meu amor", respondeu Marina, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Você está bem, e vai ficar melhor ainda." O menino olhou além da mãe e viu Rodrigo. "Obrigado, senhor Rodrigo", disse ele com aquela voz fraca, mas sincera. Rodrigo apenas assentiu, não confiando em sua própria voz. Saiu discretamente, deixando mãe e filho terem seu momento. No corredor, apoiou-se contra a parede, respirou fundo, sentiu o peso que carregava há tanto tempo finalmente começar a se aliviar. Havia salvado uma vida. Mas no processo, talvez tivesse salvado duas, e uma delas era a sua própria. Os primeiros raios de sol que entravam pela janela do quarto do hospital tinham uma qualidade diferente. Não era apenas luz, era promessa. Gabriel havia passado 5 dias na UTI, cada um deles uma eternidade de esperança e medo entrelaçados. Mas naquela manhã de terça-feira, quando Rodrigo entrou no quarto pela primeira vez desde a cirurgia, o menino estava sentado na cama, comendo gelatina e conversando animadamente com a enfermeira sobre dinossauros. Marina estava ao lado dele, como sempre. Rodrigo havia descoberto que ela praticamente não saía do hospital, dormindo numa poltrona desconfortável ao lado da cama do filho, recusando-se a ir para casa mesmo quando as enfermeiras insistiam. Tinha olheiras profundas e a roupa amarrotada, mas seus olhos brilhavam de uma forma que ele não havia visto antes. Era alívio misturado com uma felicidade tão profunda que parecia irradiar dela. "Senhor Rodrigo", gritou Gabriel ao vê-lo, e a animação em sua voz fez o coração de Rodrigo apertar. "Vem ver. Consegui comer sozinho hoje. A tia enfermeira disse que estou muito forte." Rodrigo aproximou-se da cama, sentindo-se desajeitado, mas genuinamente feliz. "Isso é ótimo, Gabriel. Você é um campeão." O menino sorriu, aquele sorriso largo que crianças têm quando estão genuinamente felizes, sem filtros ou reservas. "Minha mãe disse que, quando eu melhorar, você vai me levar para conhecer o hotel. É verdade?" Rodrigo olhou para Marina, que sorriu timidamente. "Ele perguntou", explicou ela. "Disse que queria ver onde eu trabalho. Espero que não se importe que eu tenha mencionado." "Claro que é verdade", respondeu Rodrigo, voltando-se para Gabriel. "Quando você estiver completamente bem, vou te dar um tour completo. Tem uma piscina no terraço, tem um salão de jogos, até tem um cinema privativo. Vai adorar." Gabriel bateu palmas, depois fez uma careta de dor e levou a mão à barriga. Marina ficou tensa imediatamente, mas o menino sorriu para tranquilizá-la. "Está tudo bem, mãe. Só esqueci que não posso pular ainda." "Com cuidado, meu amor", disse Marina, ajeitando o travesseiro atrás dele. "Você ainda está se recuperando." Rodrigo ficou ali por mais meia hora, conversando sobre dinossauros, sobre o hotel, sobre coisas simples que ele não conversava há décadas. Havia algo de curador naquela simplicidade, na forma como Gabriel via o mundo, com uma inocência que a doença não havia conseguido destruir. Quando finalmente se despediu e saiu, sentia-se mais leve do que entrara. No corredor, encontrou o Dr. Almeida revisando prontuários. Rodrigo o abordou com a ansiedade de quem precisa de confirmação, mesmo quando os sinais são bons. "Doutor, como está o prognóstico real de Gabriel?" O médico sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Senhor Tavares, posso dizer com confiança que o menino vai se recuperar completamente. A cirurgia foi um sucesso absoluto. Claro que ele vai precisar de acompanhamento por algum tempo, medicações, ajustes na dieta. Mas a expectativa é de uma vida normal. Ele teve muita sorte." "Não foi sorte", respondeu Rodrigo. "Foi você. E uma mãe que nunca desistiu." "E um estranho que decidiu ajudar", acrescentou o Dr. Almeida, olhando Rodrigo de forma penetrante. "Sei quem você é, senhor Tavares. Todo mundo sabe.
E sei também que o que você fez por aquela família vai além de qualquer obrigação empresarial ou social. Isso foi humanidade pura. Precisamos de mais disso no mundo. Rodrigo acenou constrangido e saiu. Não estava acostumado a elogios que não fossem sobre seus negócios, sobre seu sucesso financeiro. Não sabia como processar reconhecimento por simplesmente ter feito o que era certo. Nos dias seguintes, Rodrigo se viu visitando o hospital mais frequentemente do que planejara. Dizia a si mesmo que era para acompanhar o progresso do investimento, para garantir que tudo estava sendo feito corretamente. Mas sabia que era mentira. Ia porque gostava. Gostava de ver Gabriel melhorando a cada dia, gostava de conversar com Marina sobre coisas triviais, gostava de sentir-se parte de algo que não era trabalho ou estratégia. Uma semana após a cirurgia, Gabriel recebeu alta. Rodrigo organizou tudo para que Marina não precisasse se preocupar com nada. Transporte particular até um apartamento que ele havia alugado para ela, mais perto do hotel e muito melhor do que o lugar onde ela morava antes. Forneceu também os medicamentos necessários, agendou as consultas de acompanhamento, garantiu que tudo estivesse em ordem. Marina tentou protestar, dizer que era demais, que ela não merecia tanto. Mas Rodrigo foi firme. Era parte do pacote, explicou. Funcionários em posições de liderança precisavam de condições adequadas para desempenhar bem suas funções. E sim, ela estava promovida oficialmente. Quando estivesse pronta para voltar, assumiria como coordenadora do setor infantil. No apartamento novo, Gabriel ficou maravilhado. Era apenas um 2 quartos simples, mas para ele era palácio. Tinha uma varanda com vista para a cidade, piso de madeira, cozinha equipada. O menino correu de cômodo em cômodo, explorando cada canto apesar das instruções da mãe para ter calma. "Esse é o meu quarto?" perguntou ele, olhando para um dos quartos que Rodrigo havia mandado mobiliar com cama, escrivaninha e uma estante cheia de livros infantis. "É seu", confirmou Marina, os olhos cheios, de lágrimas novamente. Rodrigo ficou apenas alguns minutos. Não queria invadir aquele momento deles. Mas antes de sair, Gabriel o abraçou. Foi um abraço rápido, desajeitado porque o menino ainda estava se recuperando, mas foi real. E Rodrigo, que não se lembrava da última vez que alguém o havia abraçado assim, sentiu algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. "Obrigado por tudo", sussurrou Gabriel. "Você é meu herói." Rodrigo não conseguiu responder. Apenas bagunçou o cabelo do menino e saiu rapidamente, antes que alguém visse as lágrimas que insistiam em se formar. As semanas seguintes foram de adaptação e descoberta. Marina ficou em casa cuidando de Gabriel durante o período de recuperação inicial, acompanhando cada pequeno progresso com alegria e gratidão. Rodrigo mandava atualizações diárias sobre o hotel, relatórios detalhados do setor infantil, mantendo-a informada, mas sem pressão para voltar. Ele próprio estava passando mais tempo no Grand Essence, mas agora não como investigador disfarçado, e sim como proprietário visível, presente, atento aos detalhes que antes ignorava. E quanto mais tempo passava ali, mais via coisas que precisavam mudar. As pequenas desonestidades que havia testemunhado como Carlos Mendes não eram falhas individuais, percebia agora. Eram sintomas de uma cultura organizacional que ele mesmo havia criado. Uma cultura que valorizava resultados acima de pessoas, que media sucesso apenas em lucro, que tratava funcionários como recursos substituíveis, em vez de seres humanos com vidas complexas e desafios reais. Rodrigo começou a implementar mudanças profundas. Expandiu o fundo de emergência, criou programas de apoio psicológico, estabeleceu canais de comunicação mais diretos entre funcionários e administração. Instituiu uma política de flexibilidade para pais que precisassem cuidar de filhos doentes. Aumentou os salários base, melhorou os benefícios, criou um ambiente onde pessoas se sentissem valorizadas não apenas pelo que produziam, mas por quem eram. Não eram mudanças revolucionárias, mas eram sinceras. E os funcionários notaram. A atmosfera no hotel começou a mudar sutilmente.
As pessoas sorriam mais, trabalhavam com mais vontade, tratavam os hóspedes com mais genuinidade. A taxa de rotatividade caiu drasticamente. As avaliações do hotel melhoraram e, paradoxalmente, os lucros aumentaram. Rodrigo estava descobrindo que tratar pessoas com humanidade não era apenas ético, era também bom para os negócios. Carla observava tudo com aprovação silenciosa. Um dia, durante uma reunião sobre os novos programas, ela fez um comentário que ficou com Rodrigo. Sabe, Sr. Tavares, em 15 anos trabalhando com o senhor, essa é a primeira vez que o vejo realmente feliz. Não bem-sucedido, isso o senhor sempre foi, mas feliz. É diferente. Rodrigo não respondeu, mas sabia que ela estava certa. Havia uma leveza em seus dias agora, um propósito que ia além de números em balanços. Acordava de manhã não pensando apenas em lucros e expansão, mas em como poderia tornar o ambiente de trabalho melhor, como poderia ajudar, como poderia ser mais humano. Após um mês, Marina voltou ao trabalho. Não imediatamente ao antigo ritmo, mas gradualmente algumas horas por dia, enquanto Gabriel continuava se recuperando. Em casa, com uma cuidadora que Rodrigo havia contratado. Quando ela entrou no hotel pela primeira vez como coordenadora, Rodrigo organizou uma pequena cerimônia de boas-vindas. A equipe do setor infantil estava reunida, junto com alguns gerentes de outros departamentos. Rodrigo fez um discurso curto, mas sentido, falando sobre excelência profissional, sobre ética, sobre como Marina representava os valores que ele queria ver em toda a organização. Não mencionou os detalhes de sua história pessoal, respeitando sua privacidade, mas deixou claro que ela merecia aquela posição por competência, não por favoritismo. Marina estava nervosa, Rodrigo podia ver. Mas quando ela começou a falar agradecendo a oportunidade e comprometendo-se a fazer o melhor trabalho possível, havia uma confiança nela que não estava lá antes. Não era apenas gratidão. Era certeza de que era capaz, de que merecia estar ali, de que tinha valor além de suas circunstâncias. Nos meses seguintes, Marina provou estar à altura da promoção. Implementou novos protocolos de segurança, criou programas de treinamento, melhorou a comunicação com os pais. O setor infantil, que já era bom, tornou-se excepcional. Outros hotéis da rede começaram a pedir para replicar seus métodos. E Marina fazia tudo isso com uma humildade e dedicação que inspiravam todos ao redor. Mas o que surpreendeu Rodrigo foi como ela também o mudou. Marina tinha uma forma de ver as coisas que ele havia perdido ao longo dos anos. Quando surgia um problema, ela pensava primeiro nas pessoas envolvidas, depois nos procedimentos. Quando um funcionário falhava, ela investigava os motivos antes de punir. Quando alguém se destacava, ela reconhecia publicamente. Rodrigo começou a adotar alguns desses métodos em sua própria gestão. Em reuniões de diretoria, passou a perguntar não apenas sobre números, mas sobre o bem-estar das equipes. Quando visitava outros hotéis da rede, conversava com funcionários de todos os níveis, não apenas gerentes. Ouvia reclamações, sugestões, histórias pessoais, e descobria que quanto mais ouvia, mais entendia, e quanto mais entendia, melhor administrador se tornava. Gabriel também se recuperava maravilhosamente. Seu cabelo havia crescido de volta. A cor voltara ao seu rosto. A energia de criança saudável estava de volta. Rodrigo cumpriu sua promessa e levou o menino para conhecer o hotel num sábado de manhã, quando o movimento era mais tranquilo. Deveria ter sido um tour rápido, né? 1 hora talvez. Mas Gabriel tinha tantas perguntas, tanta curiosidade genuína sobre tudo, que acabou durando a manhã inteira. Rodrigo o levou para ver a cozinha, onde os chefes ficaram encantados com o menino e deixaram que ele ajudasse a decorar um bolo. Mostrou-lhe a piscina do terraço, o salão de jogos, o cinema privativo, onde passaram um filme de animação só para eles dois. Marina os acompanhava, observando a interação entre seu filho e aquele homem que havia se tornado tão importante em suas vidas. Havia algo de tocante em ver Rodrigo, o empresário implacável, explicando pacientemente para uma criança de 7 anos como funcionava o sistema de ar-condicionado do hotel. No final do dia, quando
Já iam embora. Gabriel parou e olhou para Rodrigo com aquela seriedade que crianças às vezes têm. Senhor Rodrigo, posso te perguntar uma coisa? Claro, Gabriel. Pode perguntar qualquer coisa. Você tem filhos? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Não, respondeu ele depois de uma pausa. Nunca tive filhos. Por quê? Rodrigo olhou para Marina, que parecia tão curiosa quanto o filho sobre a resposta. Acho que passei a vida tão focado em trabalhar que esqueci de construir uma família, respondeu ele honestamente. E agora que percebo isso já parece tarde demais. Gabriel pensou por um momento. Depois disse com a lógica simples das crianças. Mas você tem eu e minha mãe agora. Isso não é tipo uma família? Rodrigo sentiu algo apertar em seu peito. Olhou para Marina, viu as lágrimas se formando em seus olhos. É sim, Gabriel, respondeu ele, sua própria voz embargada. Acho que é. O menino sorriu satisfeito e pegou a mão de Rodrigo numa das suas e a mão da mãe na outra. Então está tudo certo. Agora você tem uma família. Aquelas palavras ecoaram na mente de Rodrigo nos dias seguintes. Uma família. Ele havia construído um império, mas nunca havia construído uma família. E agora, sem planejar, sem esperar, havia encontrado uma. Não de sangue, mas de escolha. E talvez, pensava ele, essa fosse a forma mais verdadeira de família. Os meses se transformaram em estações. O inverno de São Paulo deu lugar à primavera, e Gabriel voltou à escola. Desta vez numa escola particular boa que Rodrigo insistiu em pagar como parte do pacote de benefícios de Marina. O menino floresceu, fazendo amigos, tirando boas notas, vivendo a vida que quase havia perdido. Rodrigo começou a jantar regularmente com Marina e Gabriel. Inicialmente eram jantares formais, quase profissionais, onde ele se sentia deslocado e desajeitado. Mas aos poucos foram ficando mais naturais. Ele aprendeu a relaxar, a rir das piadas bobas de Gabriel, a ajudar Marina na cozinha, a simplesmente estar presente sem pensar em negócios ou estratégias. Uma noite de sábado, alguns meses após a cirurgia, os três estavam no apartamento de Marina, assistindo a um filme quando Gabriel adormeceu no sofá, a cabeça apoiada no ombro de Rodrigo. Marina sorriu ao ver a cena. Ele confia em você completamente, disse ela suavemente. Nunca vi ele tão à vontade com alguém que não seja eu. Rodrigo olhou para o menino dormindo, o rosto tranquilo, a respiração regular. Sentiu um amor tão profundo que doía. Quando havia sido a última vez que sentira algo assim? Quando havia sido a última vez que se permitira amar alguém sem medo, sem cálculo, sem proteção? Eu também confio em você, continuou Marina, e havia algo diferente em sua voz agora. Não apenas como meu chefe ou como a pessoa que salvou meu filho. Confio em você como pessoa, como amigo, como família. Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou. Marina não era apenas a funcionária dedicada que ele havia decidido ajudar. Era uma mulher forte, inteligente, compassiva, que havia enfrentado adversidades que teriam destruído pessoas menos resistentes e emergido ainda com capacidade de amar, de confiar, de ser gentil. Marina, começou ele, e sua voz saía hesitante de uma forma que não era característica dele. Eu preciso te contar uma coisa. Algo que venho sentindo, mas não sabia como expressar. Ela o olhou, atenta. Quando te conheci, quando vi quem você realmente era, algo mudou em mim, continuou Rodrigo. Não foi instantâneo, não foi como nos filmes. Foi gradual, mas foi real. Você me mostrou que eu tinha me tornado alguém que não queria ser. Alguém duro, frio, incapaz de sentir, e me mostrou que ainda havia tempo para mudar. Marina permaneceu em silêncio, deixando que ele encontrasse as palavras. Mas mais do que isso, Rodrigo respirou fundo. Você me mostrou o que é importante de verdade. Não é dinheiro, não é sucesso, não é poder. É isso. É esse momento agora, com Gabriel dormindo no meu ombro, com você ao meu lado, assistindo a um filme bobo numa noite de sábado. É ter alguém que se importa se você está bem, que fica feliz quando você chega, que te faz querer ser uma pessoa melhor. É ter uma família. Marina tinha lágrimas nos olhos agora. Rodrigo, sussurrou ela. Eu sei que nossa história começou de forma incomum, continuou ele.
Eu sei que há diferenças entre nós, que as circunstâncias são complicadas, mas eu também sei que vocês dois se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida, e eu quero estar presente. Não como um benfeitor distante, não como um chefe generoso, mas como parte real desta família que Gabriel disse que formamos. Marina sorriu através das lágrimas. Você já é parte desta família, Rodrigo. Já era desde o momento em que decidiu ajudar sem esperar nada em troca. Desde o momento em que se importou. Rodrigo sentiu um peso que carregava há tanto tempo finalmente se soltar. Não era apenas sobre salvar Gabriel, percebeu. Era sobre salvar a si mesmo. Era sobre permitir-se sentir novamente, amar novamente, ser humano novamente. Naquela noite, depois que Gabriel acordou e foi para a cama, Rodrigo ficou mais um pouco. Ele e Marina conversaram sobre tudo e nada, sobre o passado, sobre o futuro, sobre sonhos e medos. Havia uma facilidade entre eles agora, uma confiança que vinha de terem passado juntos por algo tão intenso e sobrevivido. Não apenas intactos, mas transformados. Quando finalmente foi embora já era tarde, mas Rodrigo não se importou. Dirigiu pelas ruas vazias de São Paulo, sentindo-se mais completo do que jamais se sentira. Havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Havia encontrado um propósito que ia além de lucro e perda. Havia encontrado uma família. Os anos que se seguiram foram de crescimento e transformação. O Grand Essence prosperou ainda mais, não apenas financeiramente, mas em reputação e cultura organizacional. Tornou-se conhecido não apenas pela qualidade de seus serviços, mas pelo tratamento excepcional que dava aos funcionários. Outros empresários começaram a procurar Rodrigo, querendo saber o segredo de seu sucesso. Ele sempre respondia a mesma coisa: trate as pessoas como pessoas, não como recursos. Gabriel cresceu saudável e forte. As consultas de acompanhamento mostravam que a cirurgia havia sido um sucesso completo. Ele não precisaria de mais intervenções. Poderia viver uma vida normal, fazer esportes, sonhar com o futuro. E sonhava. Queria ser arquiteto, dizia, construir prédios bonitos como o hotel do tio Rodrigo. Tio Rodrigo. Foi assim que Gabriel começou a chamá-lo naturalmente, sem que ninguém sugerisse. E Rodrigo, que nunca imaginou que gostaria de ser chamado assim, descobriu que era o título de que mais se orgulhava. Marina floresceu em sua carreira. Tornou-se referência em gestão de serviços de hotelaria infantil. Foi convidada para palestrar em conferências. Escreveu artigos para revistas especializadas. Mas nunca perdeu a humildade, nunca esqueceu de onde vinha, nunca deixou o sucesso mudar quem era. E ela e Rodrigo. Sua relação evoluiu naturalmente, sem pressa, sem pressão. Começou como gratidão, transformou-se em amizade, aprofundou-se em algo mais. Não houve momento dramático de revelação. Foi gradual, orgânico, inevitável. Em algum ponto, eles simplesmente perceberam que não conseguiam imaginar a vida sem o outro. Casaram-se numa cerimônia pequena e íntima. Apenas família e amigos próximos, num jardim florido em São Paulo durante uma manhã de primavera perfeita. Gabriel foi o pajem, radiante no pequeno terno que insistiu em escolher sozinho, carregando as alianças com seriedade e orgulho. Carla chorou durante toda a cerimônia, feliz por ver o homem que conhecia há tanto tempo finalmente encontrar a paz e o amor que sempre mereceu, mas nunca permitiu a si mesmo buscar. Rodrigo nunca voltou para sua cobertura vazia e impessoal, aquele espaço luxuoso mas frio que representava tudo o que ele havia sido. Mudou-se para o apartamento com Marina e Gabriel e juntos transformaram aquele espaço em um lar verdadeiro. Um lar cheio de vida, de risadas, de amor. Um lar onde ele finalmente pertencia de verdade. Numa noite, anos depois daquele dia que mudou tudo, Rodrigo estava sentado na varanda do apartamento, olhando as luzes de São Paulo. Marina veio se sentar ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. "Em que está pensando?" perguntou ela. "Em como tudo começou", respondeu ele, com uma porta entreaberta e uma ligação desesperada. Com um teste de honestidade que revelou muito mais do que eu esperava, com a decisão mais assustadora e mais certa que já tomei na vida. "E se arrepende?" "De nada", disse Rodrigo.
E era verdade absoluta. Eu passei 50 anos construindo um império, mas estava vazio por dentro. Você e Gabriel me mostraram o que realmente importa. Me ensinaram que sucesso sem amor é apenas solidão bem financiada. Me deram uma razão para acordar de manhã que vai além de relatórios e balanços. Marina sorriu. Você salvou nossa vida, Rodrigo. Literalmente salvou a vida do meu filho. E vocês salvaram a minha, respondeu ele. De uma forma diferente, mas igualmente real. Ficaram ali em silêncio confortável, olhando a cidade que os havia reunido. Dentro do apartamento, Gabriel dormia tranquilo, sonhando com seu futuro. Um futuro que quase não existiu, mas que agora se estendia luminoso à frente. Rodrigo pensou em tudo o que havia acontecido, em todas as coincidências impossíveis que precisaram se alinhar para que aquele momento existisse. Se ele não tivesse decidido se hospedar no próprio hotel, se Marina não tivesse sido designada para aquele serviço, se ela não tivesse atendido aquela ligação, se ele não tivesse decidido ajudar. Mas todas essas coisas aconteceram e ele havia aprendido que às vezes o universo nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não sabemos que precisamos. Às vezes, uma porta entreaberta e um momento de vulnerabilidade compartilhada podem mudar tudo. Às vezes, salvar alguém é a forma de salvar a si mesmo. Rodrigo Tavares havia construído um império, mas foi só quando abriu mão do controle absoluto, quando permitiu que as pessoas entrassem em sua vida, quando escolheu amor em vez de poder, que realmente entendeu o significado de sucesso. Não era sobre o tamanho da conta bancária ou o número de hotéis que possuía. Era sobre ter alguém que se importa quando você chega em casa. Era sobre ser o herói de uma criança, não pelo que você tem, mas por quem você escolheu ser. Era sobre encontrar família não no sangue, mas na escolha, no compromisso, na presença diária. E naquela noite, sentado na varanda com a mulher que amava, sabendo que dentro do apartamento dormia a criança que considerava filho, Rodrigo Tavares finalmente se sentiu completo. Não porque tinha tudo, mas porque tinha o que realmente importava. A porta entreaberta havia revelado mais do que desonestidade ou honestidade. Havia revelado uma verdade fundamental, que a força de caráter se manifesta não no que fazemos quando todos estão olhando, mas nas escolhas que fazemos quando pensamos que ninguém vê, e que às vezes testemunhar essa força em outra pessoa pode despertar algo que pensávamos perdido em nós mesmos. Marina e Gabriel não salvaram apenas suas próprias vidas ao aceitarem ajuda. Salvaram também a alma de um homem que havia esquecido que tinha uma. E Rodrigo, ao escolher ajudar sem esperar retorno, havia descoberto que o verdadeiro lucro não vem de transações comerciais, mas de conexões humanas. Anos depois, quando Gabriel já era um jovem adulto, estudando arquitetura, quando perguntavam a Rodrigo qual havia sido sua maior realização, ele nunca mencionava o império hoteleiro ou os prêmios que recebera. Falava sempre da mesma coisa, de uma tarde em que decidiu que pessoas importavam mais que números, de uma cirurgia que salvou uma vida e transformou 3, de uma família que não foi herdada, mas construída com amor e escolha, porque no final era isso que realmente contava. Não o que você acumula, mas o que você compartilha. Não o poder que você tem, mas o bem que você faz. Não a herança que você deixa em contas bancárias, mas as vidas que você toca, os corações que você aquece, o amor que você espalha. E tudo começou com uma porta entreaberta, uma ligação desesperada e uma decisão de que algumas coisas são importantes demais para serem ignoradas. Algumas vidas merecem ser salvas. E às vezes, no processo de salvar alguém, você descobre que também está salvando a si mesmo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Marina e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos. Qual momento desta história mais te emocionou?
o teste de honestidade, a cirurgia, o momento em que Gabriel disse que eles eram família? Compartilhe conosco nos comentários. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.